A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, que tem seu presidente, pastor-presidente, o pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nosso pastor dirigente lá, pastor Dorico Ribeiro, e sua esposa missionária Nájila. Aproveito também para agradecer a Coop Betel Rio, a empresa que cede esse espaço aqui. Se você quiser conhecer, procure lá no Instagram, Coop Betel Rio, vai conhecer a nossa empresa, a empresa que abre as portas para a gente fazer essa gravação desse vídeo. Nós estamos aqui fazendo esse vídeo de pré-aula, talvez você caiu aqui a primeira vez. Nós estamos estudando a revista da Betel, é a revista da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos na lição de número 6, que vai ser dada no dia 5 de novembro. E a nossa revista vem falando sobre a terceira epístola do apóstolo João. E a gente tem visto várias lições em cima de tudo aquilo que João fala ali para os seus comandados, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Então, grandes conhecimentos e grandes ensinamentos a gente tem aprendido em cima dessa carta de João, baseado no comentário do nosso comentarista da revista da Escola Bíblica Dominical da Betel. Então hoje é a lição de número 6, a gente faz essa pré-aula aqui para que nossos professores tenham subsídio a mais para, junto com a ação do Espírito Santo, poder dar aula nos domingos subsequentes. E hoje nós vamos falar da lição de número 6, quase chegando já na metade do último trimestre de 2023. E a lição de número 6 ela vai falar sobre o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre Jesus. Então aqui já no título a gente já tem uma grande lição: discípulo sujeita-se, ou seja, quem se sujeita a alguém. No dicionário tem vários significados, mas um que chama atenção para o nosso contexto aqui é o seguinte: aceitar o domínio de outro. Sabe? Então é interessante porque quando a gente inicia a nossa caminhada cristã, a gente inicia com a nossa confissão de fé. Quando a gente está numa igreja, num culto, num ponto de pregação, seja onde for que é feito um apelo, né? Você, intuído pelo Espírito Santo, pelo que ouviu da palavra, você aceita, como a gente fala, aceita Jesus como seu Salvador. Mas é interessante que a coisa é mais ampla um pouco, porque aceitar Jesus como Salvador é até simples. Se você for procurar na rua, perguntar às pessoas, todo mundo vai dizer que aceita Jesus. Você quer ir morar no céu? Sim. Como é que eu faço? Aceita Jesus? Sim, eu quero. O grande problema é ter Jesus como Senhor. E é justamente isso que a gente vai falar nessa lição. Se sujeitar é aceitar o domínio do outro, ou seja, o outro vai ser seu senhor, seu mestre, seu dono. E é justamente aí que mora a dificuldade na maioria dos cristãos que não são verdadeiros discípulos de Cristo. Quando você está falando de salvação, todo mundo quer, mas agora quando você diz que para ser salvo precisa aceitar o senhorio de Cristo na sua vida, aí é onde moram os grandes problemas, porque as pessoas não querem o quê? Aceitar o domínio. Então, se o próprio Jesus disse que aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai. Ou seja, só vai para o céu, só vai ser crente, só vai ter comunhão com Cristo aquele que o aceita e o confessa diante dos homens como seu único e suficiente Salvador, e aquele que juntamente com isso aceita se submeter ao domínio, ou seja, às ordens, ao comando, aos estatutos do Senhor. E aí Jesus vai dizer que o jugo dele é suave, o fardo é leve, justamente para que você entenda que se sujeitar a Cristo não é difícil, porque as ordens deles, mandamentos deles, estatutos dele são para o nosso bem, são para a gente estar bem. Por isso o salmista vai dizer: eu me alegro quando eu aprendi os teus juízos, eu me alegro pelas aflições, porque através delas eu aprendi os seus estatutos, os seus mandamentos. Então a gente precisa entender que sim, é necessário cumprir
os mandamentos de Cristo. Se Cristo fala para não fazer, não faça. Se fala para fazer, faça. E assim a gente precisa entender, porque se sujeitar é aceitar esse domínio. Então é isso que o verdadeiro discípulo faz. Jesus diz, não vai, e você mesmo querendo ir, você não vai para obedecer a Cristo. Jesus diz, vai, e você mesmo querendo não ir, você aceita o domínio de Cristo e vai, entendeu? Então a gente precisa entender isso. Aqui é uma lição pontual muito importante. Na nossa caminhada cristã, nós precisamos nos sujeitar à vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Se você não tem conseguido fazer isso, peça ao Espírito Santo para quebrar sua cerviz, para quebrar o seu coração duro e te dar um coração de carne, coração que aceita a vontade do Senhor, porque Ele sabe lá na frente, Ele vê o que a gente não vê, Ele ouve o que a gente não ouve, Ele sabe o que a gente não sabe, e aí Ele tem o melhor para nós, mesmo que na hora pareça ruim, pareça difícil, pareça que não vai dar em nada, mas que a gente sabe que lá na frente a gente vai colher frutos, e frutos bons pela obediência. E na lição a gente vai falar justamente sobre isso. E aqui na verdade aplicada, a gente vai perceber que ele vai dizer que para ser um bom discípulo, precisa mais que qualquer outro atributo ter sido escolhido e abençoado por Deus. E aí a gente entende, escolhido, todos aqueles que buscam a Cristo, todos aqueles que aceitam a Cristo, todos aqueles que estão disponíveis para Cristo, eles são escolhidos. Eles são chamados, a salvação é para todos, não há acepção de pessoas. O grande negócio é que muitas das vezes Deus escolhe uns para pastores, uns para mestres, outros para ministros, outros para levitas. Então assim, os cargos, a organização varia, mas todo ser humano, toda pessoa, ela é chamada por Deus para a salvação, basta que ela aceite. A salvação está disponível para todos. Isso é ser escolhido por Deus. Agora, quando você diz abençoado, aí para ser abençoado a gente precisa de quê? De obediência. Lá em Deuteronômio vai dizer que se nós verdadeiramente ouvirmos a voz do Senhor, seguirmos os seus estatutos, as bênçãos correriam atrás de nós. As bênçãos vão vir. Quer ser abençoado por Deus? Obedeça e espere a vontade dele na sua vida. O segredo é esse. Deus não faz acepção, esse aqui eu abençoo mais, aquele ali menos, esse aqui eu não abençoo nada. Não, mesmo. Todos somos iguais perante o Senhor. Só que quando você obedece, tem um coração voltado ao Deus e se sujeita às coisas que Ele faz, consequentemente, como um pai amoroso, Ele abençoa mais aqueles filhos que são mais obedientes. E os que estão na luta, estão na rebeldia, estão contra, Ele vai enviar juízo, vai enviar correção, para que um dia eles possam ser abençoados também. Porque é assim que o pai age, ele abençoa, ele presenteia o filho que está dentro dos seus parâmetros, o outro que não está, ele castiga, para que ele possa entrar dentro dos parâmetros também. Porque um pai que ama, corrige. Um pai que ama pelo seu filho, ele cuida, ele corrige, ele quer que seu filho tenha um comportamento condizente, bom. Então a gente precisa entender isso, que para ser abençoado, precisamos ter obediência e sabedoria de esperar o momento certo que Deus nos abençoe. Então a gente fecha aqui a verdade aplicada, e é interessante que o texto de referência que ele vai usar é 1 Samuel 16, onde vai falar sobre a escolha de Davi, a unção de Davi para ser rei de Israel, onde Samuel vai à casa do seu pai Jessé, olha para os seus irmãos, e Deus fala para ele, não olhe com os olhos de um homem, porque Deus não vê assim, não olhe para a aparência, não olhe para a estatura, mas olhe para o coração, Samuel, porque eu olho para o coração. Então é esse contexto que nós vamos falar, e dentro desse contexto a gente vai ver dois elementos, dois personagens, que são Saul e Davi, aonde nós estamos falando de sujeitar, e aí a gente vai perceber que Saul, ele não se sujeita às ordens de Deus, e a gente sabe o problema que deu, e ele não foi aceito, aprovado como rei. E quanto Davi, ele aceita se submeter aos conselhos e às direções do Senhor, e foi o rei extraordinário, o maior rei de Israel teve durante o seu período monárquico.
Então a gente precisa entender esse conceito. A diferença entre Saul e Davi era justamente a obediência. E a gente vai ver isso durante a aula. Assim como lá com Gaio e Demétrio, são os obedientes aos ensinamentos de João. E Diótrefes são os desobedientes. Então você vai ver que Diótrefes ele não se sujeita ao que João fala. Ele não deixa ser dominado pelo ensino que João traz de Deus para eles. Enquanto Gaio e Demétrio sim, aceitam. E você vai ver a diferença entre os dois e Diótrefes. E isso que a gente vai ver durante a aula. Então reforce isso para os seus alunos. E aí ele começa aqui, né, na introdução, dizendo que para atributos do discipulador, do cristão, é muito além de ser capaz, de ter habilidade, de ter inteligência, de ter força, mas o que vem a ser de diferencial é que tem a ver com Deus. A pessoa precisa ter a comunhão com Deus, o coração igual a Deus para fazer diferença na caminhada. É isso que Davi tinha. Eu vou buscar um rei que tem o coração como o meu. Eu já escolhi um rei que o coração dele é como o meu. Deus fala para Samuel. Então a gente precisa entender que não é na nossa habilidade, não é na nossa capacidade, como a gente tem visto lições anteriores, ser dependente de Deus. Só vai dar certo o meu ministério, só vai dar certo a minha caminhada cristã se eu for dependente de Deus e me sujeitar ao que Ele me orienta. Não posso confiar no meu braço, na minha capacidade. Claro que tudo isso ajuda, Deus usa, mas o primordial é as nossas emoções, o nosso coração está nas mãos do Senhor, na direção de Deus, para que a gente possa alcançar sucesso. E aí a gente vai ver, no capítulo 1 ele vai falar sobre a escolha de Deus. O contexto aqui, a gente vai entender que o povo de Israel vivia num governo teocrático. Era Deus que liderava, era Deus que guiava. Deus guiou Moisés, Deus guiou Josué, os juízes, e assim ia levando. Mas, lá atrás, quando Deus fala com Abraão, ele diz que de Abraão sairiam reis. Existia no coração de Deus um momento certo para trazer a monarquia para Israel. Só que era no coração de Deus, Deus tinha esse plano. Só que o povo de Israel, eles nega o governo de Deus e começa a querer ter um rei. É esse contexto. Então o que acontece? Deus ele vai permitir, não é do coração de Deus aquilo, mas ele permite por causa da dura cerviz do povo. O povo ele nega a direção de Deus, ele prefere seguir as nações pagãs. E as nações pagãs, elas tinham um rei, um ser humano, uma pessoa de carne e osso, que eles podiam tocar, reclamar, alegrar quando ganhava a batalha. E era isso que Israel tinha. Mas Israel esquecia que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus de Israel estava na frente. Mas eles preferem olhar para o mundo. E muito triste quando o povo de Deus, quando nós cristãos, usamos de referência o mundo. Porque a gente precisa entender que a nossa referência é Cristo, é a nossa palavra, é o que Deus deixou, é a palavra de Deus. Isso é a referência. Quando você começa a copiar o mundo, vai dar problema. E não deu outra. Lá em Israel foi assim. E aí o que Deus faz? Escolhe Saul, porque Saul se destacava no povo. Saul se destacava na beleza, na saúde física. E aí a gente já entra no tópico 1.1, que não é segundo a aparência. Aí você vê que o nome de Saul é desejado, significa, né? Desejado, pedido. Ele se sobressaía, ele era o mais forte, ele era o mais bonito, ele se destacava entre todo o povo de Israel. Então rapidamente foi aceito como líder. Mas as pessoas esqueciam que ele precisava ter um coração como o de Deus e não a aparência mais bonita do que os homens, porque a aparência não resolve nada, físico não resolve nada. O que resolve, o que dá direção é Deus, é Ele que nos dá, é Ele que nos guia, Ele que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a sua palavra. Então só na nossa força não resolve. E foi isso que o povo viu. Aí depois que eles aceitam Saul através das suas visões, o que acontece? As atitudes de Saul não são condizentes. Infelizmente, quando Saul se sente seguro na posição de rei,
ele começa a deixar Deus e Samuel de lado e começa a tentar resolver tudo da sua própria maneira. Aí o comentarista vai dizer assim, ó, na lição dos professores, ela vai dizer: talvez seja bom ter uma mente bonita, mas um dom ainda maior é descobrir um coração bonito. Um cérebro inteligente arranca aplausos na terra, mas um coração bondoso arranca aplausos no céu. Então a gente vai ver que Saul, ele tinha inteligência, ele era bonito, ele se destacava, ele arrancava aplausos do povo, mas entristecia o coração de Deus, que dava vitória ao povo. E aí o que aconteceu? Quando Saul começou a se sentir seguro, passou aquela fase inicial da escolha, aonde ele começou a vencer as primeiras batalhas, seguindo o que Samuel falava, e aí ele começou a se sentir mais seguro, ele pensou o quê? Consigo conduzir sozinho. O coração dele estava vazio, não tinha o Espírito Santo de Deus para o controlar e dizer: você é 100% dependente de Deus, como nós somos. Não é porque um dia você pregou bem, um dia você cantou bem, um dia você foi bem na igreja, que todos os dias vão ser assim por causa de você. Não, todos os dias você vai precisar do Deus que te deu sucesso a primeira vez, que Ele continue na frente, porque a obra é dele, o trabalho é dele, a igreja é dele, tudo é dele. Quem se destaca é Ele. A gente aprendeu que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, se você se ensoberbecer como Diótrefes fez, quando ele recebia os mandamentos de João, ele dizia: não quero mais nada, não quero saber de João, eu sei como conduzir. Ele não conseguia, não havia interação, não havia resposta, não havia sucesso com os liderados, porque Deus não estava em Diótrefes. E é isso que aconteceu com Saul. Deus não estava com ele, porque Saul rejeitou a presença do Senhor, achou que com o seu próprio braço conseguiria resolver. E é isso que a gente precisa destacar para os nossos alunos. Aí o tópico 1.2, ele vai dizer: a escolha de Deus está alinhada ao seu coração. Ou seja, quando Deus escolhe Saul, é uma vontade permissiva, não é do coração de Deus. Está indo porque o povo está reclamando, está cobrando Samuel, já estava querendo. Então Deus se sentiu rejeitado e falou: então tá bom, segue o que vocês querem aí. Vontade permissiva, não é o que Deus queria. Permite que Saul entre, vai com Saul, orienta Saul, mas mostra para o povo que quando o homem não está alinhado com o coração com Deus, as coisas não dão certo. E aí a gente percebe que Saul fracassa justamente porque não tinha o coração alinhado com o coração do pai. O desejo de Saul era diferente do desejo de Deus. O coração não tinha, as vontades de Saul era aparecer, era ter destaque, era ser o melhor, era que as pessoas aplaudissem, enquanto Deus queria, quem tinha que aparecer era Deus. É isso que a gente precisa entender. Daí vem a diferença. Quando Deus rejeita por quê? Porque Saul, ele não consegue esperar o Samuel chegar no 7º dia, como estava combinado. Ele mesmo faz o sacrifício que não poderia ser feito por ele. E quando Samuel chega, diz: você atuou como um louco. Quem mandou você fazer isso aí? Hoje o Senhor teria confirmado o teu reinado. Ia ficar para ele, para Jonas, para o neto, para o bisneto. Nós não falaríamos de Davi, não existiria Davi. Mas por causa da desobediência, da precipitação, da falta de dependência, de se sujeitar ao que o profeta de Deus tinha falado, ele preferiu olhar as circunstâncias. O povo estava fugindo, o exército estava fugindo, ele se sentiu pressionado sozinho e esperou 7 dias e algumas horas. Samuel chegou um pouco depois, dentro dos 7 dias, e ele já tinha feito. Quando na verdade, se ele é um coração alinhado com Deus, ele fala: pode ir embora todo mundo. Eu vou ficar sozinho aqui e vou esperar o que o profeta combinou comigo. E vamos ver o que Deus vai fazer. Que eu não preciso de exército, eu não preciso de força. Quem dá a vitória é o Senhor. Mas ele não pensou assim, ele se assustou, ele temeu porque o coração dele era vazio. Ele só tinha a parte de fora, a aparência. E aí quando Deus vai escolher Davi, é justamente isso que ele fala com Samuel: não olhe para a aparência dos irmãos, Samuel, mas olhe para o coração como eu estou olhando.
E aí ele fez, Davi não exibia nenhuma aparência capaz de chamar a atenção, nem de Samuel, nem dos seus irmãos, de ninguém, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. Nenhum outro critério foi exigido, a não ser estar alinhado ao coração de Deus. Olha o que Deus está falando. Ele escolheu um menino de 16, 17 anos por aí, não sabia lutar, não era bonito, não era forte, não era grande, não se destacava, era rejeitado na casa do seu pai, vivia só no meio das ovelhas, não sabia guerrear, não tinha nada que os reis das outras nações tivessem para poder ser escolhido, nada. Tanto é que o próprio Samuel nunca nem imaginou. Quando ele olha Eliabe de primeira, ele já acha que é Eliabe, porque Eliabe tinha as características parecidas com Saul. Mas o Senhor diz, não é isso que eu estou olhando, eu olho o coração. E Davi, aquele menorzinho, rejeitado, tudo, ele tinha um coração tão puro diante do Senhor, ele era tão dependente, porque ele vai fazer o salmo, ele diz, a minha alma, Senhor, tem sede de ti. Ou seja, ele está mostrando, sem ti, Senhor, eu não posso fazer nada. E Deus já conhecia ele lá atrás, lá nas malhadas, lá nas ovelhas. Então é importante ser conhecido por Deus, para depois ser conhecido pelos homens. E aí quando Deus escolhe Davi, o critério de escolha foi o quê? O coração igual ao meu. Alguém que coloque a minha presença na frente das coisas da terra. Alguém que seja 100% dependente de Deus. Aí o comentarista vai dizer, ter o coração alinhado ao de Deus é depender dele. Deus não caminha com o homem que marcha na sua própria força. Olha aí o que Deus está falando para nós. Quantos cristãos tomam decisões, usam de estratégia, fazem planos, fazem mudança, largam o casamento, largam o emprego, largam a igreja, largam o ministério, tudo sem consultar o Senhor da sua própria cabeça e ouvindo e vendo as nações em volta, os ímpios. Ouvindo o conselho do ímpio. Foi isso que aconteceu com Saul. Pressionaram ele, o exército está indo embora, vamos fazer o sacrifício, eles não vão lutar por você mais não, eles não querem. Ouviu o conselho do ímpio. Davi não. Davi ele tinha esse cuidado, ele sabia que Deus anda com quem bota Deus na frente. Deus não anda com quem usa o seu próprio interesse. Você pode observar, quem toma decisões que Deus não aprova, quem faz coisas que Deus não aceita, que Deus não orienta, você vai ver que mais cedo ou mais tarde vai dar problema à escolha. Pode observar, meu irmão. Talvez não dê problema no primeiro dia, no primeiro 6 meses, mas lá na frente, em algum momento, aquela pessoa vai chorar a escolha errada que fez. Então guarde isso no seu coração, destaque isso para o seu aluno. O que faz a diferença na nossa caminhada cristã é ter o nosso coração alinhado ao do Senhor, que Ele cresça, que eu diminua, faça as coisas que vão agradar ao Senhor, tome decisões segundo o coração de Deus, segundo os seus mandamentos, coloque a sua vida, as suas atitudes debaixo da matriz que é Deus. Pergunte, Senhor, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? E às vezes a resposta já está na própria palavra mesmo. Às vezes a pessoa fala, mas eu quero me divorciar, porque está muito ruim, o casamento está horrível. Aí você vem na palavra e vai lá, está escrito claramente, Deus odeia o divórcio. Aí a pessoa quer questionar mais o quê? Ah não, mas nesse caso, meu irmão, não tem mais nesse caso, não tem mais no outro caso. Não tem, você está tomando uma decisão que Deus odeia. Pode isso dar certo? Você está usando um recurso que Deus odeia. Aí está escrito lá, eu odeio a malignidade, eu odeio o roubo, eu odeio a desonestidade. Aí a pessoa quer montar empresa sem pagar imposto, aí quer fazer empresa sem pagar o imposto de renda, sem fazer as coisas, quer fazer macete na luz. Está dizendo, eu odeio a desonestidade. Aí o cara vai lá, faz gato na água, faz gato na luz, faz gato na televisão, faz isso, faz aquilo. E aí depois fala, não deu certo, eu estou sofrendo. Deus vai estar nisso aí. E aprenda uma coisa, meu. Destaque isso para o seu aluno. Quando Deus não está, quem está é Satanás. Não há
meio do caminho, não há campo neutro no mundo espiritual, não há campo neutro. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. É isso que a gente tem que entender. Se você usar uma atitude que Deus não aceita, quem vai andar contigo é Satanás. E aí você vai colher com ele o que ele gosta de fazer: destruição, matar, roubar, destruir, é a versão dele. É por isso que quando a gente vai ver a vida de Saul, como é que ele termina? Atormentado por um espírito maligno e consultando uma feiticeira, vendo o demônio, achando que era Samuel. Sabe, o cara afundou, ele começou ungido por Deus, mas terminou na mão de uma feiticeira vendo o demônio. E aí eu te pergunto, valeu a pena as atitudes dele? Valeu a pena seguir seu braço? Não. E aí a gente vai ver que temos que ter o nosso coração alinhado com Deus. Por isso Davi teve destaque. Por isso Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por isso hoje nós estamos em 2023 e continuamos falando do rei Davi. Israel teve 19 reis no reino do norte e 19 reis no reino do sul. E aí eu te pergunto, tirando Davi e Salomão, quais outros reis de Israel que você conhece? Ah, um ou outro, Acabe, Josafá, um ou outro. Mas Davi, todo mundo conhece, meu irmão. Até hoje a trajetória dele é conhecida, até os demônios conhecem ele. Você vê lá, quando Jesus chega no endemoniado Gadareno, os demônios vão falar: o que temos nós contigo? Vieste atormentar, Jesus, filho de Davi. A mulher, o cego de Jericó vai gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ó, quantos anos depois de Davi? Porque esse homem se destacou por causa da sua presença com Deus, por causa do seu coração alinhado. Então, destaque isso para o seu aluno. A diferença entre Saul e Davi era o coração diante do Senhor. E aí nós vamos lá, capítulo 1, tópico 1.3. A escolha de Deus cabe apenas a Deus. É isso que a gente precisa entender. Por que que deu problema? Porque o povo quis escolher um rei antes da hora. Deus tinha falado com Abraão: de você vai vir reis. Vai chegar um momento que eu vou instaurar a monarquia em Israel. Mas não era aquela hora. O povo insistiu, o povo questionou, cobrou Samuel, que era o líder, era o representante de Deus, e Deus falou: Samuel, fique tranquilo, eles estão rejeitando a mim. E quando a gente rejeita a Deus, meu irmão, dá problema. E o Senhor falou: eu quero escolher, mas vocês estão pedindo, então eu vou liberar, vou escolher o que vocês acham de ser bom. Vocês estão copiando lá, então eu vou te dar um que vocês estão copiando lá. Toma Saul, desejado, bonitão, forte, saudável, destacando, todo mundo gostou, todo mundo aplaudiu, mas o Senhor não tinha alinhamento com Saul. Deus ainda deu a chance. Saul poderia ter revertido a situação, se demonstrado e sujeitado debaixo da potente mão de Deus, e Deus seria com ele. É isso que a gente pode entender e passar para os nossos alunos. Talvez você tenha sido uma escolha errada, talvez você tenha feito alguma coisa errada, mas se você se arrepender, fiel é o Senhor para perdoar e botar você no caminho certo de novo. Sujeitai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor. Mas quer Saul não quis fazer isso, tanto pelo contrário, foi só piorando, foi se afundando. E aí o que acontece? Deus, ele vai escolher alguém para ministro, para pastor, para alguma coisa, segundo a sua vontade, queira o homem ou não. E na hora certa, essa pessoa que ele escolheu, ele vai colocar no lugar que ele quer. Foi isso que ele fez com Davi. Davi foi escolhido, foi ungido, mas não virou rei no primeiro dia. Teve que passar todo um processo, toda uma caminhada até chegar lá, mas Deus botou, porque quando ele escolhe, ele prepara, ele cuida, ele capacita e entrega a pessoa na posição certa. E aí você vê o que acontece, se cruza, como o nosso comentarista está falando, se cruza Samuel, que foi uma escolha de Deus também, e Davi, outra escolha de Deus. Meu irmão, ministério perfeito, frutificou. Samuel e Davi cresceram juntos,
Samuel já estava no final de sua carreira, passou a experiência para Davi e foi um ministério perfeito. Houve uma coinonia ali, uma harmonia, porque os dois eram chamados por Deus, os dois foram uma escolha de Deus, os dois eram escolhidos pelo Senhor, tinham um coração segundo Deus. Então, quando eles se encontram, tudo dá certo. E aí a gente vai ver que o Diótrefes, ele não atenta para isso, seu interesse era apenas ser reconhecido. Por isso, ele é um tipo de membro, nosso comentarista aqui na revista de professor está falando, que ele é um tipo de membro daquele tipo que só participa nas coisas que ele faz. Diótrefes era aquele obreiro, aquele irmão na igreja, que se não for as coisas do departamento dele, ele não vai. Ele não participa, e se ele participar, ainda diz que está ruim, que está fraco, que não gostou, que é isso, que é aquilo. Mas quando as coisas são para ele, ele quer aplauso, porque ele busca o reconhecimento, ele não busca a presença do Senhor. Então é interessante isso, meu. A gente precisa entender que quando nós somos chamados, quando nós somos escolhidos, a gente quer que as coisas de Deus avancem. O meu interesse é que a obra do Senhor cresça, é que o Deus de Abraão seja explanado, seja apresentado. Ele é o dono. Então, se eu estou fazendo, ótimo, mas se o irmão está fazendo, ótimo, eu vou ajudar também. Todos vamos interagir no mesmo caminho. O departamento não é o que eu sou líder, mas eu participo, eu assisto, eu aplaudo, eu canto, eu dou glória, eu faço, para que o nome do Senhor seja glorificado. É isso que a gente precisa entender. Cuidado com esse orgulho, com esse egocentrismo. Isso não faz parte do chamado de Deus. Se você vive assim, peça ao Espírito Santo para te limpar, para te preparar, para te arrumar, para que você tenha prazer quando o nome do Senhor seja glorificado e não o seu. Sabe, existem pessoas como o Diótrefes que se não colocar ele na faixa, se não anunciar, se não chamar, se não prestigiar, ele não vai. Quando na verdade quem precisa aparecer é Deus, você tem que estar sempre pronto. Então fique atento nisso, destaque isso aí. Quando Deus escolhe, a pessoa corresponde à escolha, porque Deus conhece o coração. Deus não erra na cabeça de ninguém, Deus não unge cabeça errada, Deus não unge ninguém errado. É a pessoa que se não se submeter que faz errado, como Saul. Deus escolheu, Deus permitiu, Deus estava com Saul, orientou, colocou Samuel juntinho ali, mas Saul escolheu seguir o seu braço. Então a responsabilidade foi dele, de escolher seguir um caminho que não era alinhado com o coração de Deus. Mas ele foi escolhido por Deus no momento errado, no momento que o povo que quis não era da vontade de Deus, mas a escolha foi de Deus, exclusivamente de Deus. Mas Saul, ele escolheu não seguir o coração, não se sujeitar à potente mão do Senhor, aí deu os problemas que a gente vê. Então a gente fecha aqui esse capítulo 1, entendendo que a escolha é de Deus, os critérios, a como Deus faz, a gente precisa entender que é Deus que sabe. Não questione o chamado do irmão, se o irmão não é, se você acha que ele não era para isso ou para aquilo, Deus é que escolheu, meu. Deus sabe fazer a melhor escolha. Então vamos ajudar, vamos participar. E aqui no Eu Ensinei Que, a gente sempre orienta, chama o seu aluno, escolhe alguém para ler, que aí você traz a turma de volta, porque às vezes o debate, os assuntos vão desnorteando, vão desfocando, aí quando você lê aqui, você traz de volta. Então aqui, ó, ele vai dizer, nenhum ministério bem sucedido está relacionado a critérios pessoais. Ele passa obrigatoriamente pela escolha de Deus. Por isso, todo discípulo necessita estar alinhado ao coração de Deus. Ou seja, tudo que a gente for fazer, submeta à presença do Senhor, submeta à orientação de Deus, submeta a sua liderança na terra. Faça tudo com ordem, com decência, faça tudo às claras. Mostre para o seu líder, mostre para Deus a sua intenção. E você vai ver a diferença, porque o meu coração precisa estar alinhado com Deus. Então, se eu quero alguma coisa e Deus diz para não fazer, não está alinhado, então não serve. Entendeu? Se Deus está falando na palavra, não faz, como é que eu vou fazer? Não adianta forçar, não adianta querer encaixar, trazer justificativas, não adianta. Isso aí é o que Paulo fala para Timóteo.
Não procure, no final dos tempos as pessoas vão ter comichão no ouvido, vão seguir fábulas, vão seguir falsos mestres, falsos doutores. Para quê? Para arrumar justificativas, para fazer coisas que Deus não gosta, que Deus não aceita. E aí eles começam a inventar história, inventar fábulas, buscar algumas coisas que nem na Bíblia tá, faz um monte de remeleixo para conseguir encaixar e enfiar a goela abaixo aquele comportamento ali. Mas no Senhor ninguém mexe. A palavra de Deus não muda, Deus não varia, Deus é imutável. Então a gente precisa entender isso, que a gente precisa ter o coração alinhado. Tudo que vai fazer, alinhe com o Senhor. Alinhe com o seu líder, com o seu pastor, faça esse passo a passo e vai usando isso como filtro. Você tem um desejo no coração de fazer alguma coisa na igreja, leve para o seu pastor. Se ele der ok, já é um primeiro passo. Leve para o Senhor, vai buscando, leve para o seu coordenador. Se houver uma sequência de normalidade, uma sequência de sim, né? Aí você sabe, poxa, Deus está na vontade de Deus, alinhou, vai ser uma benção. Agora, se começar a forçar, aí você já sabe que não está legal. Foi isso que Saul fez. Forçou barra, não resolveu nada. Mas a gente vai ver no caminhada de Davi a diferença de Davi. Tudo Davi, a Bíblia diz que Davi não fazia nada se não consultasse ao Senhor. Já é um diferencial interessante, mas vamos caminhando na aula. Aí a gente passa aqui para o capítulo 2, o princípio do chamado. Ou seja, como é que ele vai ser chamado? Um obreiro ou líder deve ser alguém abençoado por Deus. Para ser abençoado é preciso fazer o que ele manda integralmente. Diótrefes mostrou negligente com o chamado, sendo por isso um mau discípulo. O princípio do chamado é a obediência, meu. O princípio do chamado, para você começar a fazer alguma coisa para Deus, para você fazer a obra do Senhor, não pode ser de qualquer jeito, cada um faz de um jeito, porque Jeremias diz que maldito o homem que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Então a gente precisa entender, eu fui chamado para quê? Para ser pastor? Para ser músico? Para ser levita? Para ser obreiro? Professor da escola bíblica dominical? Qual é o meu chamado? Você identifica com aquilo que você vem à tua mão para fazer e você se sente bem ali, encaixado. Depois disso, você vai buscar fazer o seu ministério segundo a vontade do Senhor. Para quê? Para que as bênçãos dele venham sobre você e o seu ministério seja de sucesso, seu ministério avance, as pessoas se convertam debaixo da sua pregação, do seu louvor. Você começa a ver frutos de arrependimento na tua caminhada. Você começa a ver retorno, você começa a ver movimento, você começa a ver Deus trabalhando através da sua vida, pessoas sendo salvas, pessoas sendo curadas, libertas, através da sua caminhada, porque está na obediência. Então você precisa entender isso. O obediente, o servo do Senhor, ele dá frutos conforme a palavra do Senhor, tudo encaixa. Então, quando você vai avaliar essa pessoa, você vai ver quem é essa pessoa que está pregando, quem é que está falando. Você vai ver que ele tem todo um passo a passo conforme a palavra do Senhor, igual Davi tinha. Agora, se você vê pessoas que fazem muitas coisas, mas não tem uma caminhada com Deus, não tem um testemunho ilibado, não é um obreiro que não tem do que se envergonhar, aí você já sabe que aqueles frutos não vêm de Deus, vêm do diabo. Porque Satanás também faz maravilhas, Satanás também faz sinais, Satanás também faz bênção para enganar e destruir aquelas pessoas. É isso que a gente precisa entender. Então, quando a pessoa tem o chamado, o princípio do chamado, ele é corroborado, ele é caracterizado dentro da palavra. A história da pessoa se encaixa dentro da palavra. Então você vê que ali sim tem a bênção do Senhor. O Diótrefes, o que acontecia? Ele foi chamado por João, mas ele não tinha o chamado verdadeiro, ele não tinha alinhada com Deus, porque nas suas atitudes não condiziam do que o seu líder João tinha mandado fazer. Então, quando vinha o testemunho, as pessoas diziam, não, esse homem aí não é igual João, não é igual Gaio, não é igual Demétrio, o que ele faz não está conforme João ensinou.
E aí você já vê que o que ele fazia não vinha de Deus. Por isso o princípio do chamado, ele diz aqui, é ser abençoado, é fazer o que Deus manda, integralmente, não é só uma parte. Não é como Saul, esperei 7 dias e 1 hora. Tinha que ter esperado 7 dias, 24 horas do 7º dia. Mas não, ele esperou um pouquinho só. E aí perdeu, fez só uma parte do que Deus tinha mandado. Temos que fazer integralmente, mesmo que dê medo, mesmo que dê preocupação, mesmo que doa, mesmo que a gente sofra, temos que fazer integralmente a vontade do Senhor. Porque quem é chamado tem prazer em obedecer e se submeter ao seu mestre. Por isso, o título da lição é: o verdadeiro discípulo se sujeita ao supremo mestre, Jesus. Entendeu? O verdadeiro, aquele que não se submete, ele não é. Quando você começar a querer fazer suas vontades, ao invés da vontade do Pai que está na palavra de Deus, você já não está mais sendo verdadeiro discípulo. E aí, você é um falso discípulo. E na falsidade, na mentira, Deus não anda. Quem anda é Satanás. Então, fique atento e destaque isso para o seu aluno. Então, vamos lá. O princípio do chamado é honrar a Deus. Ou seja, como é que eu honro quem me chama? É interessante isso. Como eu honro alguém que me escolheu? Como é que eu honro? Obedecendo, meu irmão, fazendo aquilo que agrada essa pessoa que te chamou. Como é que você vai honrar a sua esposa? Fazendo aquilo que ela gosta que você faça. Quando ela virar as costas e não estiver em casa, você não vai fazer coisas que entristeçam o coração dela, porque você está honrando a ela. Da mesma forma a esposa. Quando você virar as costas, ela vai fazer as coisas que o marido gosta. Agora aquele negócio, o marido está em casa e diz, faz isso, faz aquilo, faça assim, siga por esse caminho. Ele vira as costas, as pessoas fazem ao contrário. Você está honrando? Não. Você está desonrando quem te escolheu. A mesma coisa é aqui, ele está dizendo, o princípio de honrar a Deus vem de Deus. Se um discípulo quer ser honrado por Deus, ele deve honrá-lo, pois ele só tem essa credencial porque Deus escolheu. Ou seja, se eu quero ser um discípulo verdadeiro, eu preciso honrar quem me chamou. Porque para que quem me chamou me honre, primeiro eu preciso honrá-lo. Para você receber a honra do Senhor, você tem que honrar com Ele, com as suas vidas, com a sua caminhada, primeiro. Não adianta você querer viver e fazer o seu ministério de qualquer forma, do jeito que você quer, porque quem te escolheu foi Deus. Se foi Deus que te escolheu, você tem que fazer o que Deus quer que você faça. Honrar, ele vai dizer aqui, quer dizer preço pago no grego, no original. Então ele vai dizer lá, Paulo diz em Romanos, dê honra a quem tem honra. E o nosso Deus é o Deus que precisa ser honrado através da obediência. É isso que faz a diferença. É por isso que quando você está sozinho, quando você está num ambiente que ninguém está vendo, onde você vai fazer alguma coisa, você precisa pensar, Deus está me vendo, Deus me chamou, Deus está aqui do meu lado. Eu preciso fazer o que Ele gosta. Então já vai ter aquele cuidado de pagar o preço. Se Ele me escolheu, se eu fiz alguma coisa se eu faço alguma coisa na obra dele, foi porque Deus me deu, Deus que fez. Então preciso honrar quem me chamou, sabe? É porque é como se você fosse um jogador de futebol, o clube A te chama, aí você na hora do jogo faz gol pelo clube B, faz gol contra. É horrível, é uma pior sensação para o jogador é fazer gol contra. É a mesma coisa com Deus. Você é chamado por Deus, você é chamado para ter um ministério, para guiar pessoas, para cuidar de pessoas, para seguir a palavra do Senhor. Aí quando você está lá no ministério, o que você faz? Tudo errado. Faz tudo que Deus não gosta que faça. Trata mal as pessoas, usurpa as pessoas, aproveita-se da fragilidade das pessoas, das ovelhas, para benefício próprio, como Diótrefes fazia. Mas o Senhor diz que na hora certa, Ele vai recompensar e vai dar a paga a cada um pelas suas obras. Então guarde isso no teu coração e destaque para o teu aluno. A tua obra, o teu caminhar, as tuas escolhas, as tuas atitudes, na hora certa vão ser retribuídas por Deus, que tudo vê, tudo sabe, nada muda, nada passa por Ele. Se forem boas, serão
galardoadas, mas se forem ruins, você vai receber o juízo na medida certa do que você está fazendo. Então entenda isso, é muita responsabilidade você ser chamado, você colocar um terno, você estar ali em cima pregando e depois você envergonhar aquele que te chamou fazendo alguma coisa que ele não aprova. Vai trazer consequências gravíssimas. O Saul deixou de ser rei, trouxe problemas para a sua descendência, seus filhos morreram com ele, tudo porque ele desobedeceu aquele que tinha chamado. É muito grave. Então guarde isso no teu coração, no teu aluno. Procure honrar o Senhor com a sua caminhada ilibada, mesmo que você chore, mesmo que você sofra, mesmo que alguém diga que você é bobo, que você é manso, que você não serve. Não se precipite. Continue honrando ao Senhor com a sua fidelidade, com a sua caminhada. Na hora certa Ele vai te honrar também, porque foi Ele que te chamou. Então cuidado com essa situação, sempre tenha isso em vista. E aí ele vai continuar dizendo, o princípio do chamado, aquele que é chamado por Deus, é fazer com que honrar a igreja de Cristo. Honrar a igreja de Cristo é cuidar da igreja como Cristo cuidou, dando a sua vida pela igreja, amando a igreja, fazendo. E quem é a igreja, meu? Você já pode fundir aqui os dois tópicos, 2.2 e 2.3, que honrar a igreja de Cristo e honrar ao próximo é a mesma coisa, porque a igreja de Cristo são o próximo, cada um de nós é a igreja, cada um de nós faz parte do corpo de Cristo. E quando eu estou chamado, eu sou um líder, estou na frente, estou aqui fazendo alguma coisa, eu preciso honrar o meu próximo cuidando dele, amando ele, fazendo coisas que não vão entristecer o coração dele, procurando orientar que ele caminhe conforme os mandamentos do Senhor. A minha função, o meu chamado é reconstruir, é começar de novo, é reorganizar, é abençoar, é tratar, é orar, é fazer com que as pessoas voltem a caminhar e não entrar lá e bagunçar tudo, destruir tudo e acabar de quebrar as pessoas, como muitos têm feito aí, como Diótrefes fazia. Usava da sua prerrogativa, do ministério que Deus colocou ele através de João. E o que ele fez? Maltratava as ovelhas, não hospedava, não cuidava das pessoas, queria aparecer, não seguia o líder. E a gente precisa entender que a gente precisa honrar o próximo. Entendeu? Aí ele vem dizendo aqui, um discípulo deve honrar as pessoas da igreja e de fora dela. Ele precisa ter o coração disposto a ajudar quem precisa, a exemplo de Jesus. A exemplo de Jesus, o mestre. Jesus ajudava, se compadecia, a pessoa nem pediu ajuda a Jesus. Jesus chegou lá na viúva de Naim, ela estava lá seguindo o seu enterro, com sua dor, com o seu choro, e diz a palavra que ele chegou na porta e se compadeceu dela. Ela nem pediu ajuda, nem pediu nada, mas ele se compadeceu, o seu coração amou aquela mulher e trouxe de volta o filho dela. É isso que a gente precisa fazer, abençoar o nosso próximo, cuidar do nosso próximo, restituir as coisas aos nossos próximos, não é entrar lá e acabar de destruir, não entrar lá e acabar de enterrar mais rápido. Não, Jesus chegou lá, se compadeceu, amou aquela viúva, pegou e restituiu a vida do filho dela e restituiu a alegria dela, a vida dela, o sustento dela, a caminhada dela, a salvação na vida dela, e todos ali viram e clamaram e glorificaram a Deus, dizendo: verdadeiramente o Senhor abençoou com um profeta em Israel. É isso que a gente precisa fazer. O nome do Senhor seja glorificado. Cuide do próximo, cuide da sua igreja, cuide das pessoas. Isso é se sujeitar ao Senhor. Não se aproveite dela, não aproveite da fragilidade das pessoas para se ter benefícios próprios. Não se aproveite, meu, porque quem te chamou vai cobrar o que você está fazendo. Fique atento a isso. Não se preocupe, a paga vai chegar. Não se preocupe, o Senhor, Ele é fiel para abençoar, mas é fiel para castigar também. Ele é amor, mas é fogo consumidor, meu irmão. Não fique atento, não se deixe levar, porque fulano fez, eu vou fazer. Não,
se preocupe em ter a tua caminhada alinhada com a palavra do Senhor. É isso que ele está falando aqui. Honre a todos, ame a fraternidade, tema a Deus, honre o rei. Pedro nos ensina isso. Honrar, pague o preço pago, é isso aí. Faça pelas pessoas que você queria que as pessoas fizessem por você. Cuide delas, não se termine de destruir. E aí a gente fecha aqui esse capítulo 2, nessa parte do eu ensinei que estar apto significa seguir princípios estabelecidos por Deus, como honra, amor e obediência. Tudo vem dele. Era isso que Davi tinha. Davi honrava a Deus, cuidava do povo, pregava as guerras do Senhor, fazia tudo que Deus mandava, procurava ser um homem correto, porque ele gostava e ele tinha sede da presença do Senhor, e ele sabia que se ele fizesse fora, ele ia perder a presença de Deus, assim como Saul perdeu. Davi tocava a harpa para que Saul pudesse ser aliviado, e ele estava vendo ali o que acontecia com as pessoas que perdem a presença de Deus. Então Davi já sabia que ele tinha que ter um comportamento diferente para não ter o mesmo fim que Saul teve. Então ele estava vendo ali o que é tristeza que é quando uma pessoa que recebeu a unção, que tem o chamado, ela se desvia, rejeita ao Senhor e vive nas mãos de Satanás. É muito triste você ver uma pessoa que estava ali tudo bem para caminhar e hoje vive fazendo a vontade do diabo. Era o que acontecia com Saul. Era atormentado, Satanás fez ele de cavalo, fez ele ali fazer as coisas que ele queria, porque Saul abandonou o Deus que bloqueia a ação do diabo. Ficou vulnerável, então o inimigo atuou ali, entendeu? Com a permissão de Deus, que a Bíblia vai dizer que o espírito maligno vinha da parte de Deus. Deus permitiu perturbar Saul ali, para que ele visse a diferença que é ter Deus e não ter. Mas isso é muito triste. Então Davi prendeu com aquilo ali e falou: eu preciso caminhar diferente. Tudo que eu for fazer, eu vou botar Deus na frente, para que não venha acontecer comigo o que está acontecendo com Saul. Então guarde isso, peça ao seu aluno para entender. A honra, o amor, a obediência, tudo vem dele. Essas são as características de Cristo. Então, se você se submete ao mandamento e ao mestre, você vai caminhar como o teu mestre caminhou. Jesus se preocupou em honrar o Pai, fazer o que o Pai queria, fazer conforme os seus mandamentos, e nós hoje precisamos fazer a mesma coisa, para que a gente alcance a recompensa e seja nosso ministério seja satisfatório. Aí vem capítulo 3, conduta do escolhido. Ele vai ser idôneo e responsável por tudo que está sobre seus cuidados, e não medirá esforços para fazer a obra de Deus avançar. Então aqui a gente já puxa um link do capítulo 2. Ou seja, ele é idôneo e responsável, ele vai fazer tudo que ele puder fazer. É a conduta de quem é escolhido por Deus e tem valor no seu chamado. Ele vai fazer de tudo para que a obra cresça, para que a obra seja próspera, para que a obra do Senhor cresça limpa, abençoada, para que as pessoas glorifiquem a Deus pela sua vida, para que as pessoas vejam nele Cristo, que o mundo possa Cristo em me ver. É a conduta do escolhido. O escolhido vai abrir mão das suas vontades, ele vai caminhar ali conforme Cristo fala. Se tiver que perdoar, ele vai perdoar. Se tiver que abençoar, ele vai abençoar. Assim como Jesus fazia. É a conduta do cristão. E a primeira conduta do escolhido é o quê? Adorar a Deus. Antes de aparecer para o público, Davi já era conhecido por Deus no campo, escondido atrás da malhada. Nós somos servos e não celebridades. Quando a igreja se reúne em nome de Cristo, é para adoração a Deus, não para satisfazer egos. É isso que a gente precisa entender. Antes de eu ser conhecido na mídia, ser conhecido na igreja, pelas pessoas, Deus, ele precisa me conhecer. Olha que interessante. Jesus disse, naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, expulsei o demônio, fiz isso, tudo em teu nome. Ele vai dizer, afaste-se de mim, que eu não vos conheço,
porque praticastes a iniquidade. Olha só, Jesus só conhece quem anda com ele e obedece aos seus mandamentos. Ele não disse assim, eu te conheço, você pecou, você fez, você aconteceu. Não, Jesus falou que não conhecia. Jesus não conhece quem é iníquo. Jesus não conhece quem tem prazer no pecado. Jesus não conhece aquele que inventa justificativas para viver no pecado. Jesus não conhece aquele que trama contra o seu irmão, aquele que entra na casa do irmão com a aparência de abençoador, mas vai lá e destrói como um lobo devorador. Jesus não conhece essas pessoas. Quando chegar naquele grande dia, ele vai dizer, afasta-te de mim, porque eu não te conheço, vós que praticais a iniquidade. Porque a iniquidade é viver com prazer no pecado. Você sabe que está errado, inventa desculpa para fazer e fica ali. E quer continuar caminhando e falando que está fazendo. E chegar lá naquele grande dia e querer entrar no céu. Mas ele vai dizer, eu não te conheço. Diferente do pecador. Jesus conhece, porque o pecador, ele para atender. Jesus conhece. Quando aquela mulher adúltera estava para ser apedrejada, ela era pecadora. Mas ele parou ali e ajudou ela e falou, vai, não peques mais. Para que eu possa te conhecer naquele grande dia, ele está falando, para aqui de pecar. Para pecador, Jesus para. É interessante. Lá, quando aqueles homens levaram seu amigo na maca e desceu pelo telhado, Jesus diz, perdoados estão os seus pecados. Porque aquele homem não era um iníquo, ele pecava, mas ele não vivia. Jesus sentiu no coração dele. Perdoou os pecados. Então, para pecador, Jesus para, mas para iníquo, o que tem prazer no pecado, Jesus diz, não te conheço. Então, Davi, ele era conhecido por Deus antes de ser conhecido pelas pessoas. Lá, escondidinho, cuidando das ovelhas, Davi dizia, Senhor é meu pastor, nada me faltará. Minha alma tem sede de ti. Davi fez os salmos todinho lá andando com as ovelhas. Ninguém via, meu. Ninguém está vendo você sozinho aí lavando louça cantando. Ninguém está vendo você tomando banho e cantando ao Senhor. Ninguém vê seu choro de madrugada. Ninguém vê sua dedicação em estudar e ler a palavra. Ninguém vê. Mas o Senhor está vendo. E na hora certa Ele vai te apresentar na frente de todo mundo para fazer grandes coisas, assim como Davi fez. Porque quando Davi foi apresentado ao público, sabe aonde foi, meu irmão? Lá no campo de batalha em frente a Golias. Ninguém conhecia Davi. O exército tremia o seu joelho diante de Golias. 40 dias Golias enfiando na cara deles a vergonha, a ignomínia, tudo lá na frente deles. Os homens batiam o joelho de medo. E se levanta Davi, menino, 18, 19 anos, mas cheio de experiência com Deus, adorador em espírito e em verdade, cheio da autoridade, cheio da unção, já tinha sido apoderado pelo Espírito Santo, tinha tido experiências com Deus lá na malhada, escondidinho, matou o urso, matou o leão. Quando ele apareceu para o público, ele falou, esse homem aí, ninguém desfaleça o coração por causa dele não. Eu vou enfrentar ele, Deus que me deu vitória com o urso e com o leão, vai me dar vitória em cima dele também, porque ele vem a mim com lança e escudo, mas eu vou a ele em nome do Deus vivo, que eu adoro e conheço desde a minha eternidade. É isso que faz a diferença. Ser cheio do Espírito Santo é só para aquele que adora em espírito e em verdade. Então ele tem autoridade para vencer o pecado, para vencer o diabo, para vencer as estatutas, as ciladas do inimigo. E aí Davi, quando ele aparece, Deus honra ele no campo de batalha e ele mata Golias, que estava fazendo arruaça na frente de todo mundo. É isso que faz a diferença. Então, você na caminhada cristã, se preocupe em se dedicar a adorar a Deus, para que depois Deus te coloque no lugar que Ele quer. Primeiro, tenha intimidade com quem te chamou, conheça os gostos, conheça as vontades, conheça o agir de quem te chamou para fazer a obra.
E aí quando você estiver fazendo a obra, você vai saber, isso aqui Deus gosta, isso aqui Deus não gosta, eu posso ir, eu não posso ir. Você já vai ter um relacionamento e você já vai saber como que o teu pai gosta de atuar. O filho, meu irmão, quando ele conhece o seu pai, quando ele tem intimidade com a sua mãe, um movimento de olho do pai e da mãe, uma expressão do olhar, ele já muda a sua atitude. Ele já sabe que o pai não está gostando daquilo ali e para de fazer, porque tem uma intimidade. E o pai não precisa falar, não precisa esbravejar para o filho fazer alguma coisa, porque o filho já conhece o agir do pai. Então que a gente possa seguir por esse caminho. Adore a Deus, crie intimidade com Ele, é a conduta do escolhido. A primeira preocupação de Davi era: minha alma tem sede de ti, Senhor, me enche, me dá condições de andar contigo, de conhecer, de ouvir a tua voz. O Senhor é o meu pastor, o Senhor vai me guiando, o seu cajado me consola na tristeza, me exorta, me ajuda. E a gente precisa entender isso, faz a diferença. Então foi esse o destaque na vida de Davi. Então vamos lá, aí a conduta do escolhido, ele vai lutar as guerras de Deus. Aqui é interessante demais. O que é lutar as guerras de Deus? Naquela época era ir para o campo de batalha mesmo. Davi pegava a espada, ia com seus valentes, ia lá lutar e Deus dava vitória, porque eles eram inimigos do povo. Mas nos dias de hoje, o que é lutar as guerras de Deus? Lutar as guerras de Deus, meu, é simplesmente você lutar para que a vontade, a palavra e os desejos do Senhor sempre prevaleçam aonde quer que você vá. Eu luto as guerras do Senhor a cada dia contra o pecado, porque Deus gosta de uma coisa e as coisas que vêm na minha direção são coisas que Deus não gosta. Então você trava uma batalha de Deus ali para que aquilo não venha para a sua vida. Você trava uma batalha quando você vai pregar o evangelho para uma prostituta, para um drogado, para uma pessoa adúltera, para uma pessoa ladrão, promíscuo. Você está lutando a batalha, você está levando a vontade de Deus sobre aquela pessoa que está no exército do inimigo. Você está tentando, exatamente uma guerra é o quê? Você tirar a presença do inimigo do seu território, perto da onde você vive. Era assim que eles faziam, eles se encontravam no campo de batalha, quem perdia dominava a cidade do perdedor. Pegava as coisas, as famílias, as coisas. Então quando você luta a guerra de Deus, você quer tirar o agir e a presença do inimigo da onde você vive, das pessoas. Então quando você chega dentro da sua casa e não permite que o seu filho faça isso, que ele assista determinadas coisas, que ele participe de determinadas comemorações, que você rejeita a presença de mundanismo dentro da sua casa, você está lutando as guerras do Senhor. Você está lutando e dizendo: aqui quem prevalece é o meu Deus, é a vontade dele. É isso que Davi fazia. Aqui, Golias, você não vai prevalecer, porque aqui é terra de Deus. É Deus que faz aqui. Então aqui você vai bater em retirada. É isso que é lutar as guerras do Senhor. Então você é um guerreiro, você é chamado, você precisa lutar as guerras de Deus. Continue combatendo o pecado, continue dizendo que divórcio é errado, continue dizendo que roubar é errado, que você continue dizendo que fornicar é errado, que mentir é errado, fofoca é errado, e você continue batendo nessa tecla, porque você está lutando as guerras de Deus. Não se deixe levar. Mas não é mais... Não, meu irmão, não tem. A Bíblia não varia. A Bíblia é verdade absoluta. Deus não muda. O que era errado ontem é errado hoje e vai ser errado amanhã. Não tem para onde correr. Continue batendo firme. Mas vão me prender, dizer que um homem com outro homem é errado, eles vão me levar para a cadeia. Que leve, meu irmão. Deus vai contigo lá e te abre as portas e te livra se for o caso. Mas você continua firme e lutando as guerras do Senhor, de cabeça erguida e dizendo: eu vou a ti em nome do Deus vivo. O que você está fazendo é errado e você vai se perder.
Mas Deus, Ele te ama, Ele quer mudar a tua história. Isso é lutar as guerras do Senhor. É levantar a bandeira de Cristo. Assim como um exército chega com bandeira, você chega naquele ambiente com a bandeira de Cristo no seu trabalho, no seu emprego, na sua casa, na sua família, na sua parentela, e você continua dizendo: isso está errado, crente não bebe, crente não fuma, crente não divorcia, crente não fornica, crente de verdade não faz aquilo que Deus disse para não fazer e não faz aquilo que Deus disse que odeia. Isso é que a gente tem que lutar. Morra quem morrer, chore quem chorar, continue dizendo tudo que Deus quer que você diga. Você foi chamado para isso. Destaque para o seu aluno. Então isso é lutar as guerras do Senhor. E peça a Deus estratégia. Não vá na sua vontade, sabe? Porque aqui ele vai falar sobre Davi. Davi, todas as batalhas, diz: Senhor, persigo o inimigo, vou agora, não vou, como é que eu faço? Peça a Deus estratégia para lutar as guerras dele. Você às vezes tem que falar com uma prostituta, não chegue lá já botando o dedo na cara dela, você vai para o inferno, não, peça a Deus estratégia, assim como ele teve para falar com a mulher samaritana. Primeiro ele puxou um assunto, trouxe ela para perto e lançou a verdade. Jesus estava lutando a guerra do Pai. Nós precisamos fazer isso. Continue apoiando, continue firme nas suas posições, mas faça segundo a estratégia do Espírito Santo. Senhor, como é que eu falo para essa pessoa? Como é que eu digo? Como é que eu peço a orientação? Foi isso que fez a diferença na vida de Davi. Lembra daquela vez que ele vai enfrentar os filisteus? E aí Deus falou: vai. Ele vai e vence os filisteus. Logo assim que ele é rei, ele é colocado rei em Horebe, tem essa passagem. Aí os filisteus se arrumam e voltam. Aí ele fala, qualquer um ia dizer: poxa, eu ganhei a primeira vez, vou lá de novo. Mas ele derrama e pergunta, chama o sacerdote e fala: Senhor, eu posso ir? Aí Deus diz: não vai não. Agora você espera e depois você dá a volta por trás das amoreiras para que você tenha vitória. Se ele vai afoito, sabe o que tinha acontecido? Os filisteus, eles tinham se juntado, meu. O cara fez uma aliança, ele veio com mais 3 reinados, se não me falha a memória. Mais 3 reis, formataram um exército. Davi não ia conseguir vencer por causa da quantidade de pessoas. Ele ia afoito, ele ia se perder, mas como ele tinha um coração guiado pelo Senhor, como ele lutava as guerras de Deus, o general é Deus, é Ele que dá a estratégia. Você faz parte do exército, você não vai guiar sozinho, alguém vai te falar: vai por aqui, a missão é essa, a missão é aquela. Davi pergunta, Deus fala: agora não, agora vai lá por trás, espera um pouquinho, eu vou dar o sinal, e aí você vai ganhar esse pessoal de novo. Se ele tivesse ido afoito, ele estava cansado, sem estratégia, ele ia ser destruído. Muitas das vezes a gente perde batalha por não pedir estratégia ao Senhor, que é o dono da batalha. Quem nunca perdeu batalha é Jeová, não é? Sou eu e você. O Senhor nunca perdeu batalha. Então toda vez que eu for para uma guerra e Deus for na frente e me der estratégia, eu vou ser vencedor, porque Ele é o cabeça. Ele nunca perdeu e nem vai perder, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Ninguém é acima de Deus. Não há como Deus perder. Quem perde é a gente quando não segue a Deus, como aconteceu com Saul. Perdeu a batalha para os filisteus, morreu Saul, morreu Jonas, morreu Malquissua, morreu os filhos de Saul, todo mundo. Porque foi para uma guerra sem estratégia, sem a presença do Senhor. Entendeu? Aí a gente vai ver, Diótrefes, ele empreendia a guerra de poder. Ao agir assim, a sua prepotência, o homem está declarando guerra contra Deus, quando deveria lutar as guerras de Deus, contra a injustiça, idolatria, perseguições. É isso que a gente precisa ver. Diótrefes, ele queria as coisas para ele. Aí quem que ele arrumou? Deus como inimigo. Ele estava fazendo coisas que não agradavam ao Senhor. Aí Deus, em vez de ajudar ele, o que Deus fez? Virou contra ele. Aí você vai ter Deus como inimigo. Como é que você vai vencer alguma coisa? Porque a Bíblia diz que horrenda coisa é, terrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Meu irmão, da mão de Satanás Deus tira, e da mão de Deus quem vai tirar?
Não tem para onde correr. Então, se você fizer coisas que Deus não gosta, você inverte o jogo. Agora Deus não é mais seu amigo, Ele é contra você. E aí, é assim que aconteceu com Israel anos para frente. Eles iam para a batalha e Deus falou, não, eu vou ajudar o outro, que eles não estão me honrando. Aí Israel sempre era derrotado. Por isso a gente tem que lutar as guerras de Deus e não contra Deus. Quando você faz coisas pela sua cabeça, como Saul fazia, ele está lutando contra Deus. A derrota é certa. Mas quando você segue a presença do Senhor, segue a direção dele, a vitória é nossa pelo sangue de Cristo. E a vitória sempre vai vir, porque você está seguindo a ordem do Senhor. Por isso, veja, espera, avança, aguarda. Espera Deus te dar a estratégia para fazer. Na hora certa você vai fazer a coisa certinho. E aí a gente avança aqui, 3.3 para finalizar. E a gente diz que a conduta do escolhido é o quê? Obedecer a Deus. Aí, ponto final, último tópico da lição, é tudo que a gente tem falado. Destaque para o seu aluno: a conduta do escolhido é obedecer a Deus. Eu já ouvi uma pessoa falando na internet, nos vídeos, que ela diz assim: o escolhido não tem escolha. Olha que interessante. Se Deus me chamou, se Deus me escolheu, eu não tenho escolha de pensar, eu vou obedecer ou não vou, hein? Eu vou esperar Deus me ensinar o caminho ou não vou? Não, Ele que me escolheu, eu tenho que fechar o olho e fazer, Senhor, me dá a direção. É muito... Se você for ver, meu, se a gente for fazer uma análise crítica, é muito tranquilo andar com Deus. Eu sei que muitos vão falar, mas é difícil. Mas se a gente for pensar tranquilamente, é muito tranquilo, porque Deus vai na frente e você vai seguindo, meu irmão. É simples. É só obedecer. Você não precisa inventar nada. Você não precisa fazer nada. Você não precisa usar suas forças, usar seu dinheiro. Você não precisa criar nada. Você não precisa inventar nada. Nada vai ser surpresa, porque tudo Deus sabe. Então, se eu sou pastor de uma igreja, sou líder de um departamento, se eu pego a Bíblia e sigo o que está escrito aqui, está escrito, e você faz e acabou. Agora as pessoas ficam pensando, perdem um tempão, olhando, o que eu posso usar aqui para quebrar isso ali? As pessoas perdem tempo tentando burlar a lei, ao invés de obedecer a lei de Deus, sabe? Ah não, calma aí, eu queria me divorciar. Vou arrumar um jeitinho aqui, calma aí. Vou pensar, aí leio a Bíblia para lá, leio a Bíblia para cá, levo para frente, levo para trás, busco pessoas, vou atrás de fábula. Aí começa a arrumar desculpinhas e dúvidas e pontos e vírgula para tentar formatar uma justificativa para fazer o que está claramente dizendo para não ser feito. E aí você vai, eu queria abrir uma igreja que aceita um homossexual, igual nós temos nos dias de hoje aí. Aí começa a ir lá na Bíblia, não, é que Deus não faz acepção. Aí começa a ler a Bíblia para procurar buraco e brecha para fazer a desobediência, quando na verdade seria tão simples pegar e dizer, tá aqui dizendo para fazer, eu faço, tá aqui dizendo para não fazer, eu não faço, e acabou a história mesmo. Seria tão mais simples. Aí uma vez alguém disse lá no quartel onde eu fiz o curso, ele dizia, a vida militar é muito fácil. Por quê? Está tudo escrito. Não tem o que inventar, você segue o que está escrito no manual e acabou a história. E a mesma coisa, a vida com Deus é fácil. Aí segue o que está na palavra, você está tudo certo. Mas sabe qual é o problema? A preguiça de ler. Você compra uma televisão, já sei. Boto lá no YouTube, o cara me ensina e o manual, joga aí fora. Mas só que ele me ensinou uma coisa da versão 3.2 e a minha televisão é da versão 3.3. Aí o botãozinho que ele mandou apertar, eu apertei e deu errado. Porque o manual que veio nela, você não leu. Você foi atrás de alguém, é mais fácil. Infelizmente a realidade é essa, a gente tem preguiça de ler, a gente tem preguiça de buscar a Deus para ter a direção. É muito mais fácil olhar ali e falar, o cara disse um negócio legal, me ajuda, vou fazer o que ele disse. O pastor aqui, nessa igreja, o pastor está dizendo que pode homem com homem.
Então a pessoa vai para lá, mulher com mulher, vai lá para aquela agonia. E aí, ele não quer ler aqui, está escrito, não faça. Não, ele vai lá porque o cara lá tem teorias. Lembra lá das fábulas dos doutores da lei que Paulo fala para Timóteo? É isso que as pessoas buscam. Quando na verdade obedecer era só olhar aqui e dizer, tá escrito, eu faço. Lembra dos crentes de Bereia? Quem estava falando era Paulo mesmo. Paulo falava com eles, o apóstolo, o homem chamado por Deus, tinha experiência com o Senhor. Se tu encontrasse Paulo no dia a dia e ele te falasse para fazer alguma coisa, seja sincero, tu ia olhar na Bíblia para ver se estava certo? Não, meu irmão, você ia pelo que ele falou e só porque ele fez sinais e maravilhas, só porque ele fazia e acontecia, a gente ia seguir. Não, quem disse foi Paulo, mas não me interessa o que diz Paulo. O que me interessa é o que diz a palavra do Senhor, que era o Deus de Paulo. Então eu preciso, os crentes de Bereia não estavam errados não. Paulo, eu conheço teu ministério, eu sei que tu é homem de Deus, mas não me leva mal não. Eu quero estar firme com a palavra que Deus que te chamou falou. Então vamos olhar. Aí o próprio Paulo diz assim, olha, se alguém te anunciar um outro evangelho, até mesmo que seja os anjos do Senhor, vem aqui falar alguma coisa que não está escrito nesse evangelho, faça o seguinte, considere como anátema e não siga ele. Olha que interessante. Então, meu irmão, nós precisamos na simplicidade ler a Bíblia. Você não precisa do pastor X, Y, Z para dizer o que tem que fazer, não. Nós temos a palavra do Senhor e temos o Espírito Santo de Deus que esclarece, que nos ensina a palavra de Deus. Está aqui isso para o seu aluno. O escolhido escolhe obedecer, meu irmão. Olha que trabalho as pessoas tiveram. Quantas pessoas ficaram em cima da Bíblia lutando para achar defeito, para descaracterizar ou descredibilizar a palavra do Senhor. Busca na história. Quantos intelectuais tentaram, rodaram, pularam para lá, para cá, mas a Bíblia continua sendo o maior livro existente na face da terra. É o livro mais vendido, não há outro acima da palavra do Senhor, meu irmão. Porque nós temos, é a palavra viva e eficaz. Você pega esse livro mesmo e você olha o que coisas que foram escritas há mais de 2.000, 3.000 anos atrás e parece que o rapaz escreveu hoje de manhã, de tão atual e vivo que é essa palavra. É pela palavra que a gente se santifica, é palavra de Deus que muda a nossa história. É por isso que tem um monte de crente caindo em fábulas, porque não se dedica na escola bíblica dominical, não vai aos cultos de doutrina, não ouve a palavra do Senhor, não lê, não busca, não obedece, e é por isso que segue as vãs filosofias, os conselhos do ímpio, meu irmão. Como é que pode um crente dentro da igreja do Senhor seguir o que o mundano fala para fazer? Como é que pode uma esposa pegar conselho de pessoas que não têm compromisso com Deus e falar, eu não quero mais meu casamento porque a menina disse que fulano separou e ficou melhor, e usar um recurso que Deus odeia, ouvindo o conselho do ímpio? Estava na casa do Senhor, sabe o que é isso? Não tem comunhão com Deus, não tinha alinhamento, era Saul, bonito por fora e podre por dentro, vazio, sem intimidade com o Senhor. É isso que falta. Não adianta vestir bonito, rodar, pular, sapatear e não ter o conhecimento da palavra, não viver o que Deus ensina. Busque a palavra do Senhor, é isso que fez a diferença em Davi. Davi era cheio do Espírito Santo, falava, eu quero seguir teus estatutos, os teus juízos. Ele tinha que consultar o Senhor, ele buscava o sacerdote, ele ia procurar conforme Deus tinha orientado. Samuel foi fazer tudo conforme Deus falou, foram homens que tiveram seu ministério de sucesso por causa da obediência, meu irmão. Obedecer é melhor do que sacrificar, já falou Samuel para Saul. Samuel obedecia, tinha medo, tinha receio, porque muitas das vezes tinha que, para obedecer a Deus, tinha que colocar a sua vida em risco, tinha que enfrentar o rei, como ele fez na hora de ungir Davi, mas o Senhor dava estratégia para que ele obedecesse sem sofrer o dano. Mas é melhor você obedecer a Deus do que obedecer aos homens,
Já disse os apóstolos aqui em Atos, quando você vai ver eles lá, os sacerdotes dizem, não fala mais nesse pessoal, nós vamos dar uma resposta em vocês, e depois vocês param com isso, não fala mais desse Jesus não. E aí os apóstolos saíam pulando e cantando, que foram dignos de sofrer pelo nome de Cristo, e ainda diziam, nós vamos obedecer a Deus, que é melhor do que obedecer ao homem, meu irmão. Então guarde isso, destaque isso para o teu aluno. Olha, Saul perdeu o reinado, foi rejeitado por Deus, porque desobedeceu a Deus, meu irmão. Sabe? É isso que a gente precisa entender. Desobedeceu e não se arrependeu. Aí você vai dizer, mas Davi também desobedeceu. Sim, ele era falho. Mas quando ele desobedeceu, Deus puniu da mesma forma. Só que ele tinha uma coisa de diferente de Saul, meu. Davi valorizava a presença do Senhor. Quando ele errava, ele buscava o arrependimento. O Senhor é fiel em perdoar. O Senhor é fiel em mudar a história. Ele é fiel em mudar cenário. O Davi errou, ele pecou, sim, mas ele se arrependeu. Vai lá ver o Salmo 51, onde ele diz, tira tudo, mas não retires de mim a tua presença. Me dá uma segunda chance, Senhor. E Deus falou, olha, o teu pecado foi transpassado, mas a espada não vai sair da tua casa. Você vai pagar as consequências do teu erro. Mas continuou sendo rei, continuou sendo um homem escolhido por Deus, porque o seu coração tinha anseio de manter a presença do Senhor. Saul não se interessou por isso, desobedeceu uma, desobedeceu duas, desobedeceu 3 vezes e quis fazer conforme as suas vontades. E o que aconteceu? Terminou com o espírito maligno atormentando ele e buscando uma feiticeira para ver demônio. Porque ele não se arrependia e não queria buscar de novo a presença do Senhor. Olha que diferença. A Bíblia vai dizer que vai chegar um momento na caminhada de Saul, quando ele mata os sacerdotes, Deus não vai mais falar com ele, nem em sonho, nem em Urim Tumim, nem pelo sacerdote, em nada. Naquele momento ali, era um momento chave para Saul despertar e dizer, não, calma aí, eu sou o rei, Deus usa o rei, o profeta para falar, não está mais falando comigo, eu vou buscar para saber por que Deus não quer mais falar comigo. O que eu preciso fazer para ele voltar a falar comigo? Era essa atitude que Saul tinha que ter. Se buscar, se prostrar na presença do Senhor e falar, eu quero a intimidade de novo, aquela que nós tínhamos quando tu me ungiu, aquela que tu me fez profetizar, aquela que tu me fez quando eu estava escondido no meio das bagagens, tu me achou, aquela que me deu vitória contra Naás, aquela, Senhor, aquela intimidade que tu me deu quando eu consegui fazer a obra do jeito que tu queria. Por que acabou? Aonde eu errei? O Senhor ia se apresentar, ia mudar a história dele e ele poderia ali restaurar a comunhão com Deus. Mas o que ele fez? Deus não está falando comigo não? Não, então tá bom, não tem problema não. Vamos lá na feiticeira, ela fala com a gente. Aí o que ele arrumou lá? O demônio apareceu, ele achou que era Samuel, falou um monte de besteira lá para ele, ele acreditou naquilo tudo e morreu lá conforme o inimigo tinha falado, porque ele acreditou no que o demônio tinha falado. Mas se ele buscasse ao Senhor, se ele buscasse e tremasse, e buscasse e clamasse pela presença de Deus, Deus poderia ter perdoado o seu pecado e restaurado a comunhão com ele. Mas Davi não. Davi, quando ele perdeu, quando ele sentiu a ameaça, aí lembra que eu te falei, ele tocava a harpa para Saul, lá no início, e ele pensou, rapaz, se eu perder a presença do Senhor, vai acontecer comigo igual Saul, vou ser atormentado pelo espírito maligno, então eu vou buscar o Senhor agora. Senhor, olha só, eu errei, eu pequei, eu desobedeci, mas não retires de mim o teu espírito, me dá uma segunda chance. O que a gente faz para recomunhar? O que a gente faz para recomeçar? Como é que é? E Deus falou para ele, olha só, eu perdoei os seus pecados, mas você vai passar a consequência, mas eu vou passar contigo. E Davi continuou a sua jornada, seu reinado ficou aí até hoje com o Messias. O seu reinado não houve fim. Na sequência de Davi vem Jesus, o reinado de Cristo é eterno.
Então, na sequência de Davi, sempre teve alguém sentando no trono, sempre teve alguém na caminhada, sabe? Sempre teve alguém na linhagem real. Não aconteceu como Saul, que perdeu tudo. Então é isso que a gente precisa entender. Quem obedece cumpre a missão, como fez Jesus mesmo diante do sofrimento e morte de cruz. Graças à sua obediência a Deus, fomos salvos. Olha aí. A salvação na minha e na sua vida chegou porque Cristo um dia obedeceu até o final. Olha que palavra. Obedeça até o final, que a salvação vai chegar na sua vida também, na sua família e nas suas gerações futuras. Não abra mão da presença do Senhor. Não abra mão de obedecer. Não abra mão de ouvir, escutar e concordar ao Senhor, com o Senhor. Deus escolhe as coisas loucas e as que não são. Davi, ninguém olhava. Davi e Saul, Davi não tinha a menor chance. Mas a obediência, a comunhão e a vontade de ter a presença de Deus junto com ele fez a diferença na vida de Davi ao invés de Saul. Veja que interessante. A Bíblia vai dizer que quando Saul foi ungido, virou rei. Na hora Samuel ungiu, botou a coroa na cabeça dele. Davi, Samuel ungiu, e sabe o que aconteceu com ele? O Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi. Cadê a coroa? Não tinha. Cadê reino? Não tinha. Cadê o trono? Não tinha. Cadê a capa de rei? Não tinha. Mas o mais importante ele tinha: a presença do Espírito Santo de Deus. Na hora da unção, ele foi batizado com o Espírito Santo, usando os termos de hoje. Ele já tinha comunhão com Deus, mas quando Samuel, logo a unção sobre a mente dele, sobre a cabeça dele, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo pegou, tomou Davi para ele. Ah, meu irmão, quem tem a presença do Espírito Santo faz de tudo para não perder. Quem sente e de verdade, ele não abre mão. Por isso é que Davi lutou até o final, para que Deus não retirasse dele aquela presença do Espírito. Enquanto que Saul nunca teve o Espírito Santo, não fez diferença se Deus estava, se Deus não estava, ele nunca teve. Ele só tinha, quando Samuel falava, ele tinha momentos com o Espírito Santo, mas ele não tinha comunhão dia a dia com o Espírito Santo. Então na hora que fez falta, ele nem percebeu, assim como Sansão. Quando estou por si, o Espírito Santo já tinha fugido dele há muito tempo. E ele não percebeu. Como é que pode? Como eu vou andar com alguém todo dia e não vou perceber que essa pessoa não está mais do meu lado? É possível um negócio desse? Todo dia você vai para a escola com o seu colega. Um dia ele não vai e você fala: Ih, nem vi que fulano não veio. Pô, cara, como pode? Está todo dia aí contigo. É a mesma coisa. Como é que Sansão não percebeu que o Espírito Santo tinha ido embora? Porque não tinha comunhão. O Espírito Santo vinha, se apoderava de Sansão, ele fazia aquela maravilha ali e ia embora. Mas com Davi, o Espírito Santo ficou até o final. Então guarde isso no teu coração. O escolhido, a escolha, a conduta do escolhido é obedecer a Deus, para que aquele que o escolheu nunca e jamais o abandone. Então, destaque isso para o teu aluno. Eu obedeço a Deus para que o Deus que me escolheu continue andando comigo até o final da minha vida, e lá em cima Ele me conheça e mande eu entrar na sua casa. Esse é o objetivo. Não é obedecer para aparecer e eu fazer as coisas e crescer, não. É obedecer para que Deus tenha prazer em andar comigo, para que Deus tenha prazer em dizer: eu sou Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e de Rafael, e de Joana, de João, de quem seja que for. Deus tenha prazer de se apresentar: ei, Moisés, eu sou o Deus de seus pais, e de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus tem prazer de se apresentar como seu Deus,
Como Deus vai ter prazer de fazer isso se você não anda com Ele e não obedece? Mas quando a gente tem fidelidade, quando a gente tem cuidado com as coisas de Deus, quando a gente se dedica às coisas do Senhor, se obedece, você está com vontade, está dizendo: eu quero, Senhor, que Tu que me chamou ande comigo todos os dias da minha vida, juntinho, para que naquele grande dia Tu me conheça lá e grite o meu nome para entrar na Tua casa. E Deus te abençoe, meu irmão. Receba aí essa aula, essa pré-aula, que Deus possa te abençoar, que você possa ter uma aula abençoada com o auxílio do Espírito Santo e que você possa ter condições de dar uma boa aula. Fala para o seu aluno tudo que foi falado aqui, coloque a sua visão, que Deus colocar no seu coração. Faça o eu ensinei o que aqui no final, para que eles voltem à aula, que Deus possa te abençoar, tá? Então fica com Deus, uma boa aula, que Jesus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.